Essa refeição e votação. Vou pedir pela ordem, Excelência. Ainda posso? Pode, vereadora Léa. Ainda são 18h25, né? Primeiro, agradecer a Vossa Excelência e dizer que é importante a fala da vereadora Raelza, quando a gente possa ter encontros para outras discussões. Dizer que ontem também nós estivemos com as comunidades, né, em comunidades. A gente também não faz essa postagem, isso é uma questão pessoal. Mas que a última, a gente esteve, muito obrigado, ilustre vereador, meu querido Orlando, né, quando eu estava acompanhado da minha família, do seu amigo, e a gentileza que o senhor teve conosco naquele momento. E o impacto que a gente teve na entrada da cidade foi muito grande, né? E dizer a Vossa Excelência da importância de cortes de fala, de reclamação quando a gente estiver atrapalhando o colega, isso é importante, né, que o senhor possa nos chamar a atenção para que o colega não seja prejudicado, né, quando o senhor estiver, enquanto o senhor estiver aí na presidência, se eu atrapalhar a fala de um colega, porque isso era praxe nessa casa. O senhor nos reclamava e nos interrompia. Ademais, eu estou também, como os colegas, esperando relatórios, discussões, né, para que a gente possa vir, né. Eu fiz um requerimento pedindo leis, estudos, para que a gente pudesse responder. Eu fico meio que preocupada também, porque aí, de repente, a gente não vê. Cartacho e o vereador. É importante, Cartacho, que seu sorriso sarcástico aqui nesta casa, o senhor entenda que o senhor é um funcionário enquanto a presidência estiver aqui. Não é? Não é a primeira vez que o senhor faz isso com colegas. Reclamações em relação sobre a porta que às vezes nós deixamos aberta, vereador, ex-presidente Delzinho, que o ar foge, né? E não são só as funcionárias que as deixam abertas, nós, vereadores, também deixamos. Assim, quando a gente sobe rapidamente, Excelência. Então, é importante realmente que a gente comece a discutir, a pautar as nossas reuniões, né? Porque elas se tornam públicas. E é uma casa do povo, sim, mas é a casa do povo onde nós somos representantes. Então, a gente precisa dar realmente as respostas. E eu costumo dar na hora certa. Não, vou dizer ao senhor que estamos impactados ontem e hoje. Depois de um dia, minha ilustre vereadora, de muitas alegrias, né? Eu acho que eu ouvi o último abraço lá do menino, né? Não foi na sua porta? Foi um grito lindo. Nós o quê? Repita. Nós te amamos. Verdade, verdade. Na sua porta. Aí houve um impacto aqui muito grande da notícia da filha daquele rapaz que fez isso, que gritou. E assim, só para complementar, presidente, meu Deus, meu querido Orlando, como as estradas estão difíceis, né? Estão difíceis. E assim, eu estou muito feliz de saber que o nosso prefeito já se restabeleceu, porque a doutora Paula havia nos comunicado, inclusive, a real situação, e em nenhum momento ela lembra da questão do Covid.
É nós que às vezes nós nos excedemos, né? Vereador, depois de 20 anos a gente fica frágil, e é meu caso, sob todos os aspectos. A gente fica mais sensível, mais verdadeiro, mais buscando, a questão da alimentação, os horários, é isso. E a gente fica tão preocupado, né? Porque nosso prefeito, realmente, ele precisa ficar aqui conosco, tomando decisões conosco, porque Vossa Excelência e o pai do nobre vereador sabe quantas reuniões, antes até dos projetos, no começo da primeira gestão, vinham para cá, né? E ele vinha, às vezes, com o secretário, né? O senhor lembra, né? Por exemplo, a questão do teleférico. Ele não veio discutir aqui com a gente, e o secretário de planejamento, que era Antônio, a questão da retirada, por exemplo, das antenas, né? Lá do Cristo Rei. Assim, no começo da gestão, eu acho que o senhor lembra, nós tínhamos também, junto ao município, pelo menos o que o prefeito colocou aqui, um conselho, não era que pensava a cidade, com nomes importantes. E assim, eu acho que não está acontecendo. E é preciso também que a gente tenha esse amparo do conselho, dos secretários, para vir discutir também, vereadores, e eu, quando eu me volto para os senhores, é porque a gente visualiza melhor. Para cá, eu tenho que fazer esse posicionamento. Então, é muito importante que a gente seja vigilante com o que está acontecendo em Cajazeiras, mas muito vigilante. Essa guerra de saúde, ela vem desde as AIHs, lá do Sindicato dos Trabalhadores. Complicado, né? A gente, às vezes, aqui, nosso poder, a gente trata as coisas de forma emergencial, emocional, e com a vontade de servir também, vereadores. E aí, de repente, a gente para também de brigar pela luta. Tipo, não, hoje a gente está brigando para construir um aeroporto. Aí depois a gente não equipou, né? A gente abriu uma discussão aqui super importante, na outra semana, a questão do transtorno nas escolas, né? E, de repente, a gente viu um caso que aconteceu recentemente agora, aqui perto da gente. Então, assim, tudo isso a gente tem que dar essa continuidade, senhor presidente. Mas é importante que o senhor observe também essas questões que a gente está colocando aqui. Eu gostaria de dizer aos senhores que não estou em depressão. O senhor foi meu aluno e sabe que meu comportamento foi esse sempre. Tá? Agora, é preciso que a gente também normalize até o nosso ambiente de trabalho, para que a gente possa trabalhar melhor. Melhor. Nós temos, por exemplo, nós vereadores, nós temos os nossos assessores. A mesa tem uma assessoria, que é para também nos ajudar. Quando eu digo a mesa, eu me volto, inclusive, para o senhor. Né? E é importante que isso seja feito. Certamente, se a gente tivesse numa reunião fechada, a gente faria isso. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque o colega ou a colega tem um compromisso e não pode ficar. Mas é preciso. E aqui eu vou dizer publicamente. Havia uma presidência que fazia isso. Que a gente conversava, que a gente planejava. E será que a gente está fazendo? Por isso que eu ainda busco documentos para poder que a gente
pede a assessoria jurídica da Câmara, a gente discuta para a gente fazer os encaminhamentos legais. Aí, às vezes, a gente é mal interpretado, senhor presidente. Nós temos aqui passado por questões, vereadores, e aqui aí o pescoço fica doendo. De doações antigas, por exemplo, que os terrenos têm que vir para cá para a gente justificar uma coisa que a gente não viu. Um exemplo. Nós sabemos que, por exemplo, casas populares, essa região ali todinha, e não tem como a gente negar, a próprio terreno da universidade foi doado pelo ilustre Chico Rolim, um visionário que fez, que criou. Senhores vereadores, realmente, presidente, eu estou extrapolando o tempo, mas infelizmente, às vezes é preciso a gente fazer essas falas. E de vez em quando, senhores, os senhores talvez vejam isso. Vereador Alisson, vereador Lindenberg, vereador presidente, vereador João, que vem de outra legislatura, o vereador Delzinho, sabe que vez por outra chega uma lista aqui para a gente aprovar a doação que a gente não viu, de casas, de terrenos. O pôr do sol, a gente sabe que foi aqueles terrenos todos foram doação do ex-prefeito Chico Rolim, mas que nunca foi literalmente autorizado pelo poder, que é o certo. Esses dias aqui atrás, eu não vou dizer o nome, porque eu acho que todos votaram, a orientação para uma doação que já havia posse. Já havia posse. Já havia sido doado, mas não estava legalizado. Os senhores não lembram, não, que a gente votou? É preciso também, Excelência, que essa discussão também venha assim. Como a gente faz as doações, né? Quais são os objetivos? É preciso que a gente também veja isso. É preciso também que a gente veja nas repartições as questões disciplinares. Eu estou assustada, porque eu tomei conhecimento que um concursado, nosso amigo, que estava gerindo um ambiente aqui, lá do nosso bairro, vereador Lamarque, o menino não estava cumprindo realmente e teve que ser afastado. Entende? Assim, hoje, eu sei que a mãe não está bem, mas a gente está vendo essa coisa. Assim, eu vou fazer justiça. O seu pai levanta bandeiras, sim. Quando ele estava presidente, ele levantava primeiro aqui embaixo, conosco, as discussões, o que é importante. É importante. Está aí uma companheira de 30 e poucos anos aqui na Câmara, a senhora Fátima Mota, que ela teve uma progressão aqui dentro, porque ela foi aprendendo. Eu cheguei, Fátima já estava, Lúcia, vereador Delzinho, já estavam funcionários. Então é importante que a gente, vereador, a gente faça também essa leitura nossa. Os nossos colegas recém-chegados, eles estão chegando agora realmente, porque o ano passado a pandemia não permitiu o calor, a discussão, o ensinamento. Ninguém, estando vereador, pode ser representante de nada, porque nós somos da comunidade. Acredito que as vozes levantadas aqui nesta casa, elas são... Ai, desculpa, eu aumentei um pouquinho, porque o professor tem essa mania danada.
né? Eu fui professora da Polícia Militar. E a gente gritava, depois baixava o tom. Então, assim, a gente está precisando também disto, sem aqui diminuir nem aumentar ninguém. Somos iguais enquanto poder. Temos que ouvir, sim, a comunidade, temos que fazer um balanço, temos que nos unir em defesa da comunidade. Eu acho que vereadores, né, vereador Ninha, líder do prefeito, é importante que a gente já comece a conversar. Não é o doutor Valdemar? Ah, tá. Desculpa aí. Mas, assim, não há nenhum sarcástico, me ajudem, né? Até porque eu me atrapalhei um pouco com os sorrisos. Mas, assim, nós não podemos mais falar de administração passada, porque a administração passada é do prefeito atual. A carta proposta, deixa eu ver, vereador Neto, o senhor lembra, né? É que o senhor, o nosso querido Neguinho, né? Esse grupo, eles diziam assim, nós trocamos o prefeito pelos erros da prefeita. Botavam aqui, acho que o senhor lembra, né? Na sua cara, na cara do companheiro Alisson, vereador Marcos, essa história. Aí assim, eu estou vendo as cobranças bem maiores, estradas, essa história, né? Era um compromisso de fazer 3 vezes no ano, se eu não estou enganado, 3 ou 2. 2 vezes, não era, vereador Alisson, o senhor lembra? Não vai ter mais esgoto, não vai ter problemas de saúde, não vai ter... olha, o vereador Neto fazia parte. E acabou. Nós estamos vivendo agora a gestão passada. O disco está virado. Eu peço desculpa, Excelência, a gente queria fazer isso numa reunião fechada e a gente já chamou várias oportunidades e não foram marcadas. Muito obrigada. Permita-me uma parte, Excelência. Excelência, se eu permitir, porque o meu tempo estourou, viu? Então, questão de ordem. Questão, vereador. Não, mas é bom a gente, né? Fico feliz em ouvir Vossa Excelência, já que não escutei 2 sessões passadas e disseram que Vossa Excelência não ia mais falar. Eu até estranhei. Eu digo, não, ela tem uma voz autêntica. Não, mas ela não pode faltar com o povo. Ela tem que ir para cima e defender junto com a gente. Eu convido Vossa Excelência a lutarmos, já que Vossa Excelência tem uma amizade forte com Efraim Filho, já que ele foi parte da indicação da reitoria. A reitoria a pedido de uma comissão de Cajazeiras e eu próprio. A reitoria, Vossa Excelência. E aí não seria deixar de registrar que é importante Vossa Excelência fazer parte, porque você tem uma ligação mais forte com o Efraim. E essa luta não é de Lamarck, não é de Alisson, não é de Heriberto, nenhum vereador e vereadoras. Isso é de Cajazeiras e toda a região. Não podemos se calar e deixar uma história de mais de 30 anos ser finalizada dessa forma. Certo, tem uma diretriz nacional que a EBSE não quer atender, mas se todos nós nos unir, ir até Brasília e conversar com a EBSE da importância do projeto que era antes dos 30 anos, fazer essa audiência com essa comissão de vereadores, eu não tenho dúvida que eles vão voltar aos atendimentos. Agora, não dá para a gente ficar quieta assistindo crianças. Eu não vou falar nem de falecimento, de mortes. Eu quero falar dos atendimentos. Só hoje, 3, meu amigo. 3 atendimentos, homem. Novo vereador. Foram negados. Só hoje. Está aqui os áudios, homem.
Eu estou com mais de 30 famílias, 30 mães de famílias, homem. Não, vereador, É só para brincadeira ajudar não, a Vossa Excelência, rapaz. só para ajudar a Vossa Excelência no raciocínio. Ontem, porque todos são sabedores que vereador é assistente social, Claro, é psicólogo, médico, delegado, tudo. Ontem, A gente tá tudo em todas as áreas. meia-noite, ligaram para mim perguntando se eu podia fazer alguma coisa, porque estavam voltando para sua casa e o hospital não atendeu a criancinha com É febre, brincadeira. vômito. Eu disse, infelizmente a gente não pode fazer nada. Eu estou mandando procurar o Ministério Público, a polícia. Tá difícil. Vou atender aonde? Se não tem PSF aberto. A UPA não atende, o Hospital Regional não atende. Vamos fazer o quê? Concordo. Vamos ficar só assistindo esses descasos? Então, Vossa Excelência, eu clamo, peço, imploro, e Vossa Excelência faça um contato de imediato com o Efraim Filho para nos ajudar nessa causa. Vereador. E aí, eu convoco também, convido, só um minuto, colega vereador, doutor Antônio, diretora Paula, vamos junto com a gente, homem. Não é obrigado ela dizer, botar uma nota técnica e fechar as portas e não dar uma explicação, nem sequer vir aqui, não. Vamos junto com a gente a Brasília, vamos tentar desmanchar isso aí e voltar ao atendimento. Por que não? Aí eu vou aplaudir. No lugar de eu cobrar, se Vossas Excelências for com a gente, aí eu vou aqui, vou chegar e vou registrar. Vou registrar. Porque eu não tenho nada contra nenhum de vocês. O que nós estamos buscando aqui é a volta do atendimento às nossas crianças. Excelência, Somente. Não tem mais nada disso. O senhor permite Não tem negócio de interagir com confusão Vossa nem briga. Excelência? Pois não. Porque eu acho muito importante hoje essa discussão. Presidente, o senhor permite essa interação? Porque nós temos aí, olha, ainda tantos É porque minutos. Deusinho pediu primeiro, Vossa Excelência. Primeiro, Deusinho, Pois não, depois Vossa Excelência. tranquilo, eu estou dizendo porque a gente tem tempo ainda. Pois não. Oh, obrigada, vereador. Assim, Vossa Excelência fez uma fala importante quando Vossa Excelência colocou a nossa interferência com Efraim Filho. Mas o senhor, ou deixaram de dizer ao senhor, por exemplo, que quem nos procurou foi o senhor Alexandre Costa e o professor Rubismar. E nós não falamos com... Para indicar? Sim, Para indicar a reitoria? sim. Mas mesmo sem ser de forma democrática? Não, Ele foi o licença. terceiro votado, Vossa Excelência. Vossa Excelência, deixa eu concluir o Sim, raciocínio, pois não. para o senhor entender. Aí eu fiz esse questionamento. Mas o que foi dito lá, não, a gente vai lutar para trazer o reitor do sertão. Eu, naquele momento, era um período muito difícil da pandemia, coloquei o telefone no Viva Voz, a discussão foram eles que fizeram. Para indicar o terceiro lugar. Não, para lutarem, né? Para trazer a reitoria do sertão. Tá certo? Complicado. Mas vereador. E a democracia fica são onde? coisas. Não, Ganharam aí, no voto, Vossa não, aí Excelência. não, mas aí a gente, Eu faço esse posicionamento com Vossa Excelência. Eu vou escutar. Mas assim, eu não posso concordar. não, o senhor está certo. Foi o terceiro lugar e entrou Não, no mas lugar eu de quem tô- tirou o voto. É como se Se o tomasse a senhor sua vaga e a minha. permitir, mas se o Entendeu? senhor permitir eu Pois não. concluir, é importante. Eu não posso negar a nenhum aqui, e eu desafio quem foi que já pediu para, por exemplo, fazer uma fala com um deputado que a gente tem acesso. O senhor também deva ter feito Eu já. já fiz várias. Não é? fiz Então várias eu vezes. abri lá e depois, e eu confesso ao senhor, a pandemia, eu me prendi mesmo, eu tinha medo. Depois nós recebemos, e não fora só Efraim. Eles sabem que não foram. Entendeu? Eu não queria colocar, porque às vezes nós fazemos essas intervenções, o senhor, eu, que são coisas assim, muito particulares. 2 pontos. Sabe qual foi a nossa proposta? Vamos colocar um superintendente também de Cajazeiras. Sabe qual foi a nossa indicação? Doutor Gentil. Meu ex-aluno.
chegado na cidade. Ele sabe, doutor Gentil sabe, eu não queria também tornar isso público, porque da mesma forma que eu fiz quando eu estava vindo da secretaria, eu indiquei o professor Zé Antônio para ficar no meu lugar. Então era essa a nossa proposta, de colocar o doutor Gentil. Aí eu também não sabia, e eu confesso, e agora a gente, já que foi aberta essa discussão, depois veio a informação que doutor Gentil não era professor da universidade e que lá deveria ser um professor universitário. O doutor Gentil é concursado, ou até veio para cá por uma liminar da EPSE. Vossa Excelência vai nos ajudar a voltar aos atendimentos Com das crianças? certeza, e é isso que eu estou fazendo. Eu liguei para o deputado Efraim, desde a primeira discussão, ele só me pediu, faça uma comissão parlamentar, tire todas as dúvidas documentais, para a gente mostrar aqui. Eu disse, é isso que o senhor tem que fazer. E propus ir lá, porque Vossa Excelência não sabe. E aí o vereador Delzinho não vai me deixar mentir, porque nós éramos o vereador Marcos Barro e eu, de um conselho universitário, inclusive para trazer o HUJB. E uma certa vez, lembra, vereador Delzinho, que nós somos designados para irmos a Brasília, para essa discussão. E eu não fui, vereadora Raelza, porque a Câmara não disponibilizou os recursos para a comissão toda. E eu nem consegui pegar a passagem, porque quando eu soube, não tem dessas coisas, que às vezes, não, vai, vereador tal, aí não tem recurso. Eu acabei não indo. Foi a gestora, à época, que era a professora Mônica, que, por sinal, ela não é da EPSE, né? Ela é da universidade. Isso me deixou, e depois eu até lutei para trazer outra cajazeirense. Ela era exatamente a doutora Vanessa. Aí me disseram, olha, são os informes que a gente tem. Não, doutora Vanessa só tem 20 horas, é preciso ter 40 horas para ser a diretora. Quer dizer, eu não sabia, vereador Alisson, desses impasses todos. Eu não sabia. Por favor, olha, eu fui reclamada, então eu vou reclamar também. A fala está chegando aqui, vocês estão ouvindo? Vereador Delzinho, permita, Pata. Então, o resto, vereador Alisson, eu me disponho. A gente ia a Brasília. Não, estou dizendo, porque o senhor não está ouvindo a voz aí atrás, que às vezes atrapalha a gente aqui também? Vamos conversando, né? Aí, é porque a gente visualiza daqui, não é? E atrapalha o microfone. Eu conversei com o colega agora há pouco, estava no telefone falando alto, o seu microfone estava aberto, aí acaba saindo aí, não é verdade? Então, assim, eu estou realmente muito interessada em resolver o problema. E nós temos que começar, porque essa história, ela é longa, vereadora Raelza. Doutor Adjamilton sabe quando foi secretário. Porque quando disseram que nós íamos abrir as UBS em Cajazeiras, aquela secretária doutora Flávia, quando o município interferiu ou fez uma intervenção lá no hospital infantil. Vereadora, Vossa Excelência tem 2 minutos para concluir, porque nós já estamos estourando. Eu vou pedir até um vereador que peça prorrogação do horário, porque já estamos passando o horário. Obrigado. E no tema do HUJB? Não é, né, vereador? Tá certo. Então, eu só disse porque o senhor falou diretamente comigo e eu tenho o direito de me defender. Sobre o HU, né? Diretamente. Não é isso que eu estou dizendo? Então, essa história é tão antiga dos problemas
que a intervenção foi feita quando estava na mão de uma associação. E a doutora secretária, na época, já começou a se preocupar. E pediu ao prefeito da época, e eu sou testemunha, de que abrisse já uma policlínica infantil. E na época, nós não tínhamos pediatra atendendo lá. Eram os médicos clínicos. Enfim, é isso que eu estou querendo buscar, vereador Alice. Eu acho que foi muito importante o senhor mandar essa mensagem para o prefeito. Eu nem mandei porque eu ainda pensei que ele ainda, ainda estava no hospital. Muito obrigado. Não, mas quase 40 minutos. Não, eu não escutei não, amor. Por motivos de dor. Pela ordem, senhor De presidente. uma mãe. Peço a extensão por mais 20 minutos da nossa sessão.